Aqui no Jornal da Manhã a gente fala mais sobre o depoimento do ex-presidente Lula. Está conosco o cientista político, presidente da Arco Advice, especializada em análise política, Murilo de Aragão. Como vai, Murilo? Bom dia, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia aos ouvintes. Bom, acompanhando as quase 5 horas de depoimento, de uma certa maneira, na sua opinião, ele se complica, tentou fazer política em alguns momentos, usou muitas vezes a dona Marisa para justificar as acusações. Que leitura que é possível fazer desse depoimento, Murilo? Olha, eu acho que o Lula perdeu, é evidente, porque no limite o discurso dele foi mais político do que jurídico. Ganhou um pouco porque algumas das acusações são complexas de serem provadas, afinal o triplex não está na escritura dele, não foi escriturado em nome dele ou da Marisa. Ele usou essa desculpa, como o Bunlai também tinha usado ao dizer que a ideia do Instituto era da Marisa, ou seja, vão botar na conta da falecida. Mas eu acho que no final das contas ele sai derrotado do evento. Sai derrotado porque ele não esclarece, nem podia esclarecer, e também não conseguiu politizar na medida que ele gostaria, porque no final de contas tinha, 5 mil militantes. Você deve lembrar que prometiam milhares de pessoas, muitas milhares de pessoas em Curitiba para apoiá-lo, queriam transformar o evento num enorme protesto ou numa enorme manifestação de apoio ao ex-presidente. Então, acho que a situação dele continua muito ruim e o evento de ontem apenas confirma essa tendência. Essa tentativa, inúmeras vezes, inúmeras falas dele, ele tenta se colocar como vítima, né? Isso ou essa é uma característica de alguém que já não tem mais a força política que um dia teve, já que ele foi 2 vezes presidente da República, conseguiu eleger uma sucessora? De que forma que a questão política se insere, já pensando um pouco em 2018, professor? Bom, é evidente, o Lula perdeu sua narrativa, na medida em que o PT perde o seu pilar moral, porque se mostra tão ou mais corrupto quanto outros partidos políticos, e o pilar social, quando provoca a maior recessão da história do Brasil, com custo social altíssimo de mais de 13 milhões de desempregados, então o Lula fica sem narrativa. Então a narrativa que lhe resta é de ser perseguido pela justiça, perseguido por uma conspiração que chega a ser até internacional, que se insere até na própria derrocada do governo da Venezuela, do fracasso da Cristina Kirchner, quer dizer, teorias conspiratórias malucas. Então essa narrativa da vítima, ela cabe muito bem no figurino e dá resultado junto à militância. A militância acredita que o Lula é uma vítima. A militância acredita que tudo que o PT fez em termos de dinheiro não era visando a corrupção, mas sim visando a política. Então há uma justificativa psicológica, uma justificativa ideológica. E a vitimização, num certo sentido, consegue agregar a militância em torno dele. Por isso que ele tem esse desempenho na pesquisa. Mas, por outro lado, essa narrativa de vitimização, de vítima num processo, também causa uma enorme rejeição junto à sociedade, pois a sociedade está acompanhando o processo da Operação Lava Jato e sabendo que o que acontece é absolutamente escabroso e que a conduta, tanto do PT quanto de outros partidos, tanto de Lula quanto de outros políticos, é completamente inadequada. Professor Murilo de Aragão, agora é José Val, vou lhe fazer uma pergunta sobre se há alguma dúvida quanto à condenação do senhor Lula neste processo, porque nós sabemos que a dúvida favorece o réu. Aliás, os operadores do direito citam muito uma obra de Beccaria, chamada Dos Delitos e das Penas, numa frase em que ele disse que minhas mãos tremeriam se eu tivesse que condenar alguém sem a certeza da sua culpabilidade. O senhor acha que existe essa certeza ou não? Olha, eu pessoalmente tenho a convicção de que existiu coisas que não são legais ou lícitas, mas pairam dúvidas. Às vezes a prova
ela terá que se materializar de forma bastante contundente, neste caso aí, entendeu? Porque é um jogo de cena, é um jogo de sombras. O sítio não é meu, é do amigo, mas a obra foi feita por fulano. Ou as palestras são troca de favor, são realmente palestras, quer dizer, é um quadro é um campo pantanoso e indúbio pró-réu. Mas eu tenho a sensação de que, na primeira instância, ele deverá sair condenado, sim. E a gente deve lembrar que ele sofre ainda 4 outros processos também, né? Não é uma situação fácil. Murilo de Aragão, cientista político, presidente da Arco Advice, especializado em análise política. Muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Até a próxima, professor. Bom dia, muito obrigado a todos.